Oi, Dé. Oi, E aí? Como é que você tá? tudo bem? Tudo jóia. As coisas meio caindo aqui. Normal. Você estava perguntando se eu não vinha hoje? Eu fico imaginando que é sempre uma expectativa, né? Será que ela veio? É É, engraçado, a maior parte das quase pessoas isso. que me conhecem acha que eu sou inconstante. Eu não acho, eu acho que eu sou super. Não, você é tranquila. Esse é o ponto. Você é tranquila demais. Essa é a angústia, né? Não, se vem, vem. Se não vem também, a gente fala de alguma outra coisa e tá tudo certo, né? Olha, eu vou dar uma folga para vocês, porque hoje a gente está encerrando um ciclo. Isso. A gente vai falar justamente sobre a última couraça, que é a couraça genital. Aí eu vou dar uma folga para vocês de talvez 2 semanas. Mas eu volto, mas aí quando eu voltar a gente tem que ver qual vai ser o nosso assunto. Com certeza. Com certeza. Eu estava pensando abordar um pouco do tema de sexualidade, né? Porque tem o Legal, teu adoro. curso de sexualidade, né? Sim. É uma coisa que a gente gosta de falar, né? E o povo gosta de ouvir também. Aí agora, Então, você sabe que nesses momentos de crise, que as pessoas falam que o mundo tá complicado, que o mundo vai acontecer isso e aquilo, eu me desligo completamente dessas questões. eu Talvez, também. assim, as pessoas até possam me considerar um pouco alienada, mas eu penso assim. Olha, você tem que olhar para quem está perto de você, a sua família, os seus amigos, se você está amando alguém que você ame mais, se você não está amando, que você procure alguém para amar, porque crise, dólar subiu, dólar desceu, isso de verdade eu não sei se afeta o cotidiano das pessoas. Agora, aquela pessoa que vive com você, viver brigando com você, viver emburrada com você, isso eu tenho certeza que afeta, assim, duramente a qualidade da nossa vida. Ontem, Então, Fá, eu já comecei a falar, tá? Eu tô falando. Ontem eu fui passear numa praça aqui perto de casa. É um lugar bem amplo e eu moro num prédio e bate sol bem pouco. Então eu saí para tomar sol na pracinha. E aí a pracinha tava suja, sabe? E não é que ela tava suja de sujeira, ela tinha muita bituca de cigarro no chão. E aí eu vi um passarinho, aí eu fiquei preocupada pensando, será que esse passarinho tá comendo essas bitucas de cigarro? Que coisa horrível, gente. E aí eu falei, olha, ao invés das pessoas se preocuparem com as grandes questões da humanidade, não que elas não sejam importantes, tá? Ah, estão queimadas acontecendo e tal, mas eu acho que se estão queimadas acontecendo, eu só consigo, sei lá, ver um quadro no Facebook e ficar indignada com aquilo. A praça do lado da minha casa eu consigo limpar. exatamente. Alguma É coisa a, você consegue fazer na prática. e é a natureza que me cabe. É claro que eu sofro pelo Pantanal, mas eu tô aqui. Então eu tenho que Exatamente. dar um jeito, na minha maneira de entender, de cuidar da natureza que me cabe. A natureza que me Apesar cabe é de, a praça. apesar de nós, né? Eu sou muito contra doação, filantropia, por conta do governo que a gente tem. O governo tem que tomar conta dessa coisa toda, porque a gente paga imposto para isso. E Como o bastante. governo, como o governo não dá conta, porque ele não quer, não é porque falta recurso, é porque ele não quer, a gente acaba fazendo porque a gente não consegue ficar parado vendo a coisa e acaba dando um jeito. Você vai lá, pega um negocinho, joga no lixo, ajuda alguém aqui, ó, ajuda alguém ali. O pessoal do motoclube, por exemplo, tem umas 2 semanas atrás, a gente fez uma hamburgada na casa Ronald McDonald's aqui de Santo André para levantar uma grana para ajudar lá o pessoal da casa Ronald McDonald's, que é tudo pessoal que sofre de câncer, né? Tem um monte de problema. Beleza. Aí ontem, a gente estava combinando de uma outra hamburgada, né? Que ia ser numa sexta-feira à noite, e eles estavam falando da semana que vem. Eu falei, puta, semana que vem eu não posso, porque tem curso à noite. Não dá para ser na outra, que não tem curso?
Pô, mas aí vai vencer os pães que sobrou, tal, né? A validade dos pães. Então a gente fica nessa de porque a gente faz e acaba ajudando, mas esse não é o nosso papel, cara. O nosso papel Ai, é Fábio. sair na rua, ficar, sabe, pegar os caras e falar, ô, faz porque a gente está pagando para vocês fazerem direito isso aí, Olha, eu né? acho que é o nosso papel também fazer, Fábio. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma mentalidade. Primeiro, nós não temos consciência do imposto que pagamos. E a pessoa, quando ela vê um serviço público, ela pensa que é de ninguém. Então, eu acho que quando você vai lá limpar, você vai começar a brigar para que fique limpo. Tanto Uhum. com as pessoas que estão lá jogando sujeira, como você vai ter aquele ânimo de falar: olha, manda uns profissionais para cá, porque a gente fez todo um esforço para limpar e agora está sujo de novo. Vem aqui alguém plantar uma grana. Eu acho que quando a gente trabalha, quando a gente se dedica, a gente também cobra mais dos outros. Uhum. Então, de um Uhum. lado vocês vão lá e fazem os hambúrgueres, do outro lado vocês falam, puxa, mas é uma casa de apoio, então tem que ter algum serviço da prefeitura que também forneça recurso. Eu acho que é as duas coisas, porque a Sim, gente é meio dramático, então se a gente não fizer nada, aí a gente não faz nada. Sabe aquela né? ideia assim, o problema é do outro, e aí não tem nada a ver comigo, eu só vou limpar? Não, então, eu entendo que nós fazemos parte de um todo, né? É que nem a gente está falando das couraças, a gente vai falar agora, né, da parte Gosto, sexual, mas ela não está sozinha no corpo, né? nunca. Ela não está sozinha no corpo. Então, tudo faz parte de um todo. Se lá em cima está desequilibrado, aqui embaixo vai estar desequilibrado. O lance é chegar no equilíbrio, né? Você pode fazer, mas você tem que ter o suporte do resto do organismo, senão a coisa nunca vai funcionar e nunca vai se equilibrar, né? Então, mas eu acho que é isso que é legal, o suporte somos nós, não Sim, são eles. né? A gente Mas tem a é, noção de que eles são os comandantes, eles não comandam nada, quem mantém esse país exato, mas funcionando somos é, nós. é exatamente isso. É a gente que tem que ir lá e falar, ô gente, dá para fazer o trabalho direito, né? Porque Porque eu a estou gente está fazendo o fazendo. meu, é isso. Exatamente. É isso. É. É isso. Então é Ó, isso. olha, então legal, eu gostei da continuidade. Hoje nós encerramos um ciclo e depois nós voltamos para falar sobre sexualidade, sobre relacionamento, naquele tom que eu gosto tanto, que é o tom do nosso curso de formação em sexologia. Isso. Porque se você estiver cuidando da sua vida e sentindo prazer, o mundo vai ser muito melhor para todo mundo. Ontem eu fiz uma live com uma amiga minha que acabou. Ela me chamou para fazer, ela é esposa de um aluno meu, me chamou para fazer uma live sobre a cara da prosperidade, né? E Nossa, que legal! qual é a cara da prosperidade? O que é Ai, a minha. prosperidade, né? Prosperidade é a gente estar em paz, é a gente estar feliz. Não tem ninguém mais próspero do que alguém que está sorrindo. Porque não adianta falar que é dinheiro, que não é dinheiro, que é ter casa, comunicar, roupa lavada, né? Tem um monte de gente que tem tudo isso e é infeliz, né? Então, para mim, né, para o Fábio, a prosperidade está ligada a você estar numa situação em que você está sorrindo, em que a tua paz, a tua alegria, ela é abundante e está saindo ali. Quando a gente fala, pelo menos eu pensando aqui em sexo, né, ou na parte sexual, na coraça sexual ali, é o local onde a gente sente mais prazeres, né? É o que, pelo menos, para mim, fala de criatividade, fala de prazeres, fala de um monte de coisa nesse sentido. Não tem como você ser uma pessoa próspera se você não se permite ser feliz e sentir os prazeres que a vida te traz, Poxa, perfeito. né? E essa compreensão de que não tem um prazer único, que cada pessoa tem o próprio caminho de descoberta e de sensação, acho tão fundamental. Né? E aí eu trabalho também com massagem, você sabe. Você pega ali perto da virilha, quando você está fazendo massagem, tem gente que sente muita dor
e é dor mesmo, né? E você nem está apertando muito ali, você sente alguns nódulos por baixo da pele, né? E a pessoa sente dor muito forte. Essas são as que não têm, como é que eu posso dizer? São as que se blindam em sentir qualquer coisa que esteja relacionada a prazer no caminho de vida, porque você está mexendo na perna, né? A perna me fala do caminho de vida. Então, imagina, a pessoa está com um bloqueio ali, cara, ela está no automático, ela está funcionando para todo mundo menos para ela, né? É, então, para mim é muito, muito nítido e interessante. Ela não consegue é, criar e colocar as criações dela para fora, né? Isso a gente vê muito em mulheres, por exemplo, como miomas dentro do útero, né? Ela Tá. quer criar, ela quer colocar para fora, mas existe algo dentro da vida dela, existe alguma coisa ali que não vai para frente, né? E está tão enraizada, né? O enraizado é o que começa a crescer dentro da pessoa ali, né? Que começa, vai dar fruto. É um fruto que ela está guardando que ela não consegue botar para fora, né? E está em desacordo ou desarmonia dentro do inconsciente dela ali, né? O que Reich fala disso tudo? A imagem é interessante porque faz pensar que a pessoa está, quando ela faz um tumor, quando ela faz um mioma, é um tipo de tumor, é que ela está gerando o que é possível gerar naquele momento, naquele ambiente. Uhum, Por isso que os médicos dizem que a solução para o mioma é sempre a gravidez. uhum, uhum. Está gerando alguma coisa, né? Agora, se é positivo ou se é negativo, aí é outra história, mas existe uma necessidade de geração, existe uma vontade de colocar algo para fora, né? E você está com aquilo preso, enraizado dentro de você, né? É O muito. Reich, ele sempre trabalha os tumores nas regiões sexuais como tumores de imobilidade, de repressão. A ideia é nosso campo de expressão mais pleno quando nós somos adultos é o campo sexual, e quando esse campo não encontra a possibilidade de expressão moral, a questão não é fazer ou não fazer sexo, a questão é se permitir sentir, entender a sua sexualidade como parte da sua vida. Se isso Perfeito. não acontece, isso vai gerar aquele processo que a gente estava descrevendo, acho que a semana passada. Pouca oxigenação no tecido, que vai gerar o revertério, que é uma criação de células anaeróbicas, e daí desencadear um processo um processo tumoral ou Moral. inflamatório, ou primeiro inflamatório, depois tumoral, que vai, na verdade, começar ali, mas vai danificar, vai prejudicar o funcionamento de todo o organismo, porque todo o organismo está recebendo pouco oxigênio, pouca energia para viver. É isso. É bem isso, né? E, esse é o ponto, né? É o se permitir, é uma coisa que vem daqui de dentro, né? É o se permitir sentir, que é o que eu estava falando ontem, né? Da abundância mesmo, da prosperidade. Se você não sente a coisa com o corpo, não tem graça, né? Então você precisa se perceber, você precisa se sentir bem para poder dar vazão a essa energia, né? Senão, acabou, né? Estão perguntando aqui como se permitir sentir, né? Eu penso no primeira coisa, parar de julgar, né? Parar de julgar, parar de mimimi infantil, né? Ver o fato como ele é real, trazer isso para a tua fase adulta de vida e agir como um adulto agiria, né? Se você vai brincar, permita-se se entregar para aquela brincadeira. Se você vai trabalhar, trabalhe, né? Então isso é o se permitir para mim. Que você falaria?
Concordo completamente com isso que você disse, e eu proporia também uma certa educação para os sentidos. Porque assim, o que que a gente tem na nossa estruturação cultural? Que nós vamos aprendendo que o valor social, o que é valoroso, o que é importante, está no campo da lógica e da racionalidade, e não está no campo das sensações. Isso é uma contradição, pensando na estrutura brasileira, porque, por exemplo, nós somos nominados em relação ao mundo como sendo extremamente sentimentais, extremamente sensualizados. Só que quem vive aqui sabe que isso não é verdade. Foi um discurso que fizeram sobre nós, não é necessariamente a nossa realidade. E nós aprendemos, então, a controlar os nossos sentidos. Eu Uhum. diria até a não sentir. E isso pode se desfazer com prática, com exercício. Então, quando você tiver a oportunidade de andar descalço, ande descalço. E faça o exercício de consciência. Meus pés estão pisando esse chão. O que eu estou sentindo na planta do pé? Não é um sentindo abstrato, do tipo, que aí a pessoa dá uma viajada, que é válida também. Ah, estou em conexão. Não conecta nada. Você está sentindo o pé no chão. Sente o pé no chão. Não vai viajar. Que aí você está com a cabeça, não está com o pé. Ai, vai fazer uma massagem. Geralmente, a maior parte das pessoas que eu conheço, quando vão fazer massagem, ou faz massagem com finalidade, que eu também faço, que é, ai, me tira essa celulite, melhora a circulação, eu não sei mais o que. Poucas pessoas conseguem fazer a massagem para sentir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sentir alguém colocando as mãos em mim. É claro que isso vai gerar uma série de tensões, um monte de imagem na cabeça, vai vir um monte de coisa. Mas o enfrentamento é justamente esse. Vai lá, vai com alguém que você confie, E porque a ideia é permita-se, que você né? só vai ter que administrar a si mesmo, não precisa se preocupar com a pessoa, por isso tem que ser alguém Exatamente. confiável. E Perfeito. aí você vai sentir. Até quando? A maior parte, eu já fiz esse teste com várias pessoas, a maior parte das pessoas não consegue manter 30 segundos de concentração nas próprias sensações. Ela começa a sentir o toque, aí ela já começa a pensar. Tem gente que faz massagem falando. Tem massagista que faz massagem conversando com a gente. Eu acho tão cansativo. Por quê? Porque tá tão angustiada pelo fato de tocar, porque quando você está fazendo massagem, você também está sentindo a sua mão no corpo da pessoa. Então, você também está sendo tocado. Fica tão Uhum. angustiado com isso que precisa começar a verborragia. Agora falar. A ideia é, não, volta, volta, se concentra naquela parte do seu corpo que está sendo tocado. Como o Fábio colocou, sem julgamento, sem antes nem Exatamente. depois. É esse toque agora. Quanto mais você conseguir fazer isso, nesses momentos que são momentos que a gente chama de exercício, mais você vai conseguir trazer essa percepção para a vida. Porque você vai incluir esse referencial perceptivo no seu cotidiano. Então, um jeito da gente recuperar a nossa capacidade de sentir a vida é recuperando a nossa capacidade de sentir o corpo. O corpo. Isso precisa ser feito em colocar o corpo em situações em que ele seja impressionado, tanto em situações pisar o chão, entrar na água, quanto andar na chuva, e sentir. Até o exercício, quando você está se movimentando, você fala, nossa, que parte está se movendo, que parte esquentou, que parte esfriou. E isso é um estudo muito importante. E para mim, o grande enfrentamento ser tocado por outra pessoa sem finalidade nenhuma. Sem Não é porque finalidade vai nenhuma. transar, não é porque vai resolver algum problema, é só sentir o toque e ver o quanto disso Exatamente. você suporta. A grande maioria das pessoas, quando procura uma massagem, pelo menos quando me procuram, né? Alguns querem a leitura do corpo para entender processos. Outros querem a manipulação de coluna, que é para colocar tudo em ordem, né? Que é bom também. Mas, que é bom também, né? Não, não dá para falar nada, mas é uma coisa muito direta
e prática, né? E são poucas as pessoas que me procuram, por exemplo, para uma massagem relaxante, que é isso que você está falando, né? Que é a coisa do todo mundo quietinho, musiquinha de fundo e relaxa, deixa rolar, né? Esse é essa é a mais gostosa, né? Tem uma amiga minha que faz aqui, que de vez em quando eu vou lá, cara, ela começa com escaldapé, aí vem com arominha diferente, olha, vem tomar um chazinho. Aí você fala, pô, eu vim fazer massagem. Não, relaxa. Já começa a te relaxar antes de você deitar na maca. Na hora que você deita na maca, cara, acabou, você apaga, já era. Ela faz o que tem que fazer ali, e divirta-se, né? Que acabou, né? É É coisa isso. de 2 horas de sessão, assim, para um negócio bem. Porque é relaxante, não é o que você quer? Não é relaxar? Então você vai e relaxa, né? Então, esse é uma das coisas, né? O que mais a gente pode falar da coraça genital? Eu acho que a gente está falando dela porque a gente está justamente Sim, falando dessa dos possibilidade de prazeres, recuperar né? a capacidade de Os sentir sentimentos, prazer. né? A gente tem uma noção ocidental muito limitada de que prazer sexual é prazer genital. Freud fazia muito claramente essa distinção e o Reich também. Eu sei que algumas terapias orientais também Ih, travou. têm distinção, porque consideram que a sexualidade está na base de todos os seus processos de vitalidade mesmo. Então, Uhum, eu acho que o ponto fundamental é não se trata de genitalidade como fenômeno restrito. uhum. É uma sexualidade que tem pano de fundo nos genitais. Quando a gente fala, por exemplo, e a gente, pelo menos eu falo bastante, nossa, que tesão aquele livro. O que que eu estou dizendo? Tecnicamente, eu estou dizendo esse livro, essas palavras, esse conhecimento me excitou genitalmente. Eu tive uma vibração genital, eu tive lubrificação, eu tive afluxo de sangue para a região genital. Por quê? Porque eu sou uma pessoa adulta e todos os meus prazeres passam pela genitalidade. Eu queria transar com o livro? Não, nunca me passou pela cabeça, apesar do meu tesão imenso por livros. Não era essa a questão. Era simplesmente o reconhecimento de que aquele livro me toca no mais profundo de mim, no mais básico de mim, no E me mais traz um fundamental prazer, de mim. né? Me E traz me traz um prazer. prazer, uma satisfação, algo que me motiva, né? Que me dá pulsão de vida, me traz movimento, né? É essa lógica. Para a gente, a genitalidade é aquela construção. Nós vínhamos falando isso quando falamos dos traços de caráter e agora quando estamos falando da coraça. A ideia de que quando a gente entra num estado de maturidade física mesmo, nós alcançamos campos de sensação. Então, por exemplo, campo de sensação do bebê, a boca. É pela boca que ele recebe alimento, é pela boca que ele percebe o mundo. É o Uhum. órgão de sensação dele. E a criança pequena, ela tem uma coisa, eu acho muito interessante. A criança gostou de você, ou ela gostou de alguma coisa que ela viu, o que que ela faz? Ela vai lá e põe na boca. E põe na Se boca. eu gostei, eu quero saber que gosto tem, como Eu isso quero vai experimentar, participar de mim. Eu quero né? experimentar. Eu quero experimentar. A ideia desses autores é que essa referência de sensação muda em torno dos 5 anos de idade, quando nós começamos a ter percepção dos nossos órgãos genitais. Então, da mesma forma que a criança recorre à boca para perceber o mundo, o adulto recorre aos genitais
para perceber o mundo. Então, quando eu digo que um livro me dá tesão, eu estou dizendo experimentei com os meus sentidos e me agradou. É assim, sem O complicação, adulto, gente, sem moralidade. eu acredito que o adulto ele se fecha muito no sentido de a única maneira de eu sentir prazer é ou eu vou me acabar na oralidade comendo algo que eu gosto muito, né? Ou eu vou me entregar para o sexo, que é algo que também me dá prazer e que é um prazer para a grande maioria é só um gozinho, né? É só um gozinho, não tem quase que prazer nenhum. Tanto é que termina uma, vou lá de novo, porque quer mostrar a virilidade. E as pessoas esquecem, né? Aquilo que você falou de sentir a chuva, o pé no chão, a hora que você entra no mar, ou qualquer coisa que te faça feliz, né? Sim. As pessoas não trazem da criança para o adulto, parece que até que existe alguma coisa que impede, né? Ah, tem sim alguma coisa, chama educação judaico-cristã, que vai moralizando nossas sensações sexuais e, enfim, a gente podia fazer vários comentários sobre isso, mas eu não gosto que a gente tenha uma crítica superficial com os sistemas religiosos, porque eu acho que eles são extremamente civilizatórios, mas a ideia é que culturalmente nós aprendemos a ter vergonha do nosso corpo. Você sabe que quando eu me detive a Perfeito. estudar sobre isso de verdade nas escrituras, não era o que estava escrito. Não, essa não é uma mensagem do Evangelho, por exemplo. Pelo Uhum. contrário, a mensagem do evangélico é cuida. Aliás, tem uma parte de Paulo que eu interpretei bem irresponsavelmente, porque ele estava dizendo que a gente deveria amar e proteger os nossos irmãos da mesma forma como a gente protegia as partes do nosso corpo que a gente escondia, referência aos genitais. Então ele Uhum. não disse se envergonhe dos seus genitais, ele disse use as suas sensações genitais como referência para proteger os seus irmãos. Né? E aí Né? eu já dou uma viajada e já penso que ele estava dizendo que nos seus irmãos você tem uma fonte de prazer da mesma forma que você tem nesse centro do seu corpo. Mas as Perfeito. interpretações culturais são outras, enfim, não tem São, nada a ver com o que estava escrito. né? Mas é isso, essa cultura, não necessariamente a escritura, mas a cultura judaico-cristã faz com que a gente tenha vergonha, a gente é ensinado a ter vergonha do próprio corpo. E essa vergonha que a gente tem do nosso corpo faz com que a gente tenha vergonha das sensações que têm origem no corpo. E aí a história está feita. Porque se você não é senhor das suas sensações, se você tem vergonha das suas manifestações corporais, você fica sempre dependente de outra pessoa para dizer o que você tem que fazer, como Você você tem que tá, sentir. você tá falando disso, mas essa semana, veio uma pessoa procurando a leitura corporal, não, porque eu quero fazer, porque não sei o quê, porque pode me ajudar, tal. Tá, você sabe que para fazer a leitura corporal eu preciso olhar o teu corpo. A pessoa, eu falei, não, se você me manda uma foto toda vestida, eu vou olhar a silhueta. Quanto menos roupa você manda, mais eu consigo enxergar, mais detalhe eu consigo te dar na leitura que você quer. Ai, pera, porque não, olha, sabe, eu vou ter que perguntar para o pastor da igreja, né, se ele libera de tirar a foto para mandar para fazer uma análise. Eu falei, escuta, desculpa, você tem mais de 18? 29, né? Tá, né? Eu falei para ela, olha, eu sei que provavelmente você não vai voltar, mas lembre-se, quem tem que tomar conta da sua vida, quem tem que decidir por você, é você. Já tem Porque se idade você para isso. deixar, se você deixar o outro definir por você, você está sendo infantil, você está sendo uma criança. Quem faz isso é criança, é o pai que decide pelo filho, né?
Passou dos 18, não tem mais pai, principalmente se o cara não é nem da tua família, não, né? Esquece isso, né? A não ser que você não queira assumir que você é um adulto também. E se você não é um adulto, então fica no papel de criança e tá tudo certo, Eu acho né? que isso acaba até respondendo o que ela ia querer perguntar na leitura corporal, Ah, não, porque mas já foi disse. uma meia dúzia de puxão de orelha, porque em criança a gente só puxa a orelha, né? E é isso, né? Agora, voltando para a questão da couraça, tem muita gente, por exemplo, que eu vejo, né, com deformidade exatamente na altura da cintura. Então você vê tudo lisinho, bonitinho, tudo harmônico de cima para baixo, do meio para baixo, mas no meio ali, né? Você vê aquele acúmulo absurdo de gordura, né? Que é uma coisa que o brasileiro gosta muito, né? Aquela mulher bunduda, aquela pessoa que tem, né? A gente já comentou de glúteo, que fala de vontades, né? Mas o lance está no músculo, não está na gordura que está em volta, porque a gordura fala de proteção, né? É, boa imagem, Fá. Porque, de maneira geral, quando a gente fala no Brasil de uma mulher bunduda, eu sempre noto que a gente, na verdade, está se referindo àquela linha do quadril, assim. Então, é uma mulher, na verdade, que tem um culote acentuado e uma Isso. área grande, mas não necessariamente aquela coisa da musculatura, né? Que é quando a pessoa fica de perfil, a musculatura faz o arco, aquilo é Faz o músculo, desenho, né? exatamente. Geralmente a gente tem pouco disso aqui, inclusive. É engraçado, É né? Que a gente engraçado. festeja tanto essa história da bunda, só que. A gente pega, por exemplo, a norte-americana que a gente fala que é seca, né? Porque não tem exatamente, não tem o culote, não tem a parte de trás, né? Do que eu lembro do que eu estudei disso, a parte de trás ela está relacionada ao pai ali, a influência paterna, né? E a parte do umbigo, debaixo do umbigo ali para dentro das coxas é a mãe, a parte de trás ali do glúteo para a lateral das pernas é o pai, não é isso? Tem alguma coisa a ver, não? Então, na leitura neo-haitiana, a gente faz uma coisa assim. A parte interna das coxas geralmente é do domínio da mãe, porque a mãe tem noção de sensação vaginal. Então, quem diz fecha as pernas, quem faz você tirar a mão dos genitais, quem vai estabelecendo ou não que você tenha vergonha da menstruação, Vai colocando as vergonha do seu regras, né? cheiro, vai colocando as regras diretamente nos genitais das meninas, dos meninos também, é a mãe. O É a mãe. pai, ele olha para o movimento, porque aí ele vem com o olhar masculino e ele vai pensar no que atrai o masculino. Então, geralmente, o pai censura o movimento, a ondulação do quadril, a exposição da silhueta. Então, a gente diz que uma mulher que foi reprimida pelo pai tende a ter culotes acentuados. Às vezes elas são até magras e tem lá uma coisa assim que é para dizer, É. olha, o meu pai me impedia de oscilar como seria natural o meu quadril, porque ele via isso como um sinal de oferecimento sexual. Então, do pai o culote e da mãe uma gordura Bem puxa, na parte interna da coxa ali, né? isso, Bem ali no essa, meio, nessa partezinha de dentro, né? essa. Aí a gente diz assim, tem umas pessoas que você olha em pé e você vê um buraquinho. Isso. Olha, aqui você consegue enxergar aqui no meio tem um buraquinho, né? Isso, essas são as Passou pessoas que mais estão libertas, exatamente. A que não né? consegue ver é que a gordura está fechando a entrada da vagina, e isso provavelmente significa também um fechamento de sensação, fechamento de percepção dessa região. Uma dificuldade em sentir prazer no geral, né? Eu falo no geral porque é bem isso mesmo, por conta de regras, né? Por conta de imposições colocadas ali e é vergonhoso, e é isso, é aquilo, aí a pessoa cresce, ela não pode se entregar, por exemplo, para um sorvete. Sabe quando você é criança que você pega o sorvete,
você põe na boca, você fala, meu, puta que delícia que tá isso aqui. Isso é coisa de obeso, né? O obeso faz, ele vai, pega aquela macarronada, aquele espaguete, a bolonhesa, põe na boca e ele tem o orgasmo oral ali, né? E as pessoas se fecham muito para isso, né? Elas se proíbem, né? Depois ficam um pouco mais velhas de sentir prazer com o resto do corpo, né? Muito louco isso, Olha, muito tem louco. alguém aqui que comentou que tá com acúmulo de gordura na região da barriga. Aí, pra gente, pensando nesse anel sexual, a noção é assim: toda gordura que você coloca abaixo do umbigo, ela tem uma função de proteção e de anestesia das sensações genitais. Genitais. A função dela, para o Reich, acontece assim: tem uma grande tensão, uma grande rigidez. Essa rigidez impede a livre circulação típica do organismo, porque não tem a livre circulação, a gordura, que é um tecido que precisa de pouca irrigação sanguínea para existir, se deposita ali. Então a ideia é, e é normal, geralmente a gente gordinha, quando a gente aperta, ela é toda dolorida. Né? É difícil uma pessoa gordinha que seja macia, que você possa apertar à vontade. Ela fala, ai não, dói, incomoda como se a pessoa tivesse uma inflamação debaixo da gordura. Pra Isso gente, aí essas. acontece muito se a gordura é mais molinha, tá? Se a gordura for aquela gordura do sadomasoquista, que é aquela gordura dura, isso não É, acontece, não. aí não dói, não sei te dar. Né? É, Só é, se bater é forte, isso. né? Mas Não, aqui, na massagem, você tem que fazer uma puta força em cima para a pessoa relaxar, de verdade, tipo né? um Enquanto, bloco. enquanto a gordura do oral, que é aquele molinho, né, que quando, se ela pula assim, parece um colchão d'água, né, porque vem aquela ondulação toda, né, esse é o que dói. Eu falo que a pessoa tem os nervos à flor da pele, né, Legal. É inflamada, né? Pra é gente, isso inflamado. tem base numa tensão. Então, tem uma rigidez ali, porque tem a rigidez, vai acumular gordura. O passo seguinte é aparecer a flacidez, porque a ideia do Reich é assim: você enrijece, 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 ou seja, não tem livre movimento, as fibras se rompem de tanto que elas foram exigidas e aí cai Exigidas. flacidez. Isso, isso, né? E aí eu vejo a estria como um trauma, né? Porque você está expondo na tua pele teu maior órgão de comunicação, né? Um rompimento que você teve que fazer com alguma coisa. Aquilo para mim é um trauma, tá? Mas voltando, né? Você estava falando daquela gordurinha embaixo do umbigo, né? Já estão perguntando se para o homem funciona igual, né? Funciona, é tudo igual, né? E os homens costumam fazer muito bem uma certa pochete, pode vir na barriga toda, mas faz uma pochete que encobre a virilha. Essa pochete encobrindo a virilha está cumprindo essa função. O homem geralmente não faz culote, mas ele se protege a partir da barriga. E aí o que, que a gente pensa? A gente pensa que a camada de gordura da barriga está sendo um impedimento da fruição da sensação genital. É como se eu tivesse assim, centro do corpo o diafragma recebe a intensidade de sensação de energia e a camada de gordura impede que essa sensação, essa Que o fluxo oxigenação, siga. essa expansão chegue nos genitais, para na barriga. E geralmente tem uma linha, tem corpos em que isso dá para ser visto mais claramente. Uma linha que realmente parece um anel apertado na região da cintura. Em cima dessa linha, que é um anel apertado, começa a aparecer a gordura. Então, tem algumas Uhum, pessoas que têm aquele perfil que elas são magras embaixo e uhum, gordas em cima. uhum. Então, você fala: nossa, não sei o que aconteceu aqui. Subiu. Para a gente, o que aconteceu foi uma tensão genital tão acentuada que criou lá aqui não entra nada.
Perfeito, perfeito. Eu gostei muito de uma aula que você deu quando estava falando disso lá no curso de sexologia, que você estava explicando, né, que a barriga tem essa questão do amortecimento, mas ela não permite que a ternura do coração ela chegue até o seu genital, não é isso? Isso. E que o tesão que você tem, né, por conta da vida e as coisas que você faz, chegue até o coração. Então você não tem a impossibilidade, você tem aí, de verdade, a impossibilidade de sentir o orgasmo do jeito mais puro que pode acontecer. Você vai ter no máximo um gozinho, e como você mesma disse, se a coisa funcionar, né? Que a chance de não funcionar é altíssima. Louco, né? Não é interessante isso? E a noção é de que a gente vai cada vez mais se privando das sensações genitais e essa privação se manifesta no nosso comportamento social, que era justamente essas traduções que você estava fazendo, Fábio. Uma pessoa que se recusa a reconhecer o prazer. Então, É, não pode prazer de comer, não pode prazer de dormir, não tem prazer para andar. No máximo que a pessoa consegue é se dar compromissos. Então, eu tenho que tomar sol porque é importante para a vitamina D, eu tenho que caminhar para o meu coração não parar. Ela se dá compromissos, ela se dá compromissos atividades, ela não consegue se sem dar. prazer nenhum, né? Porque você faz por obrigação e não porque você gosta. E aí que eu entendo que acaba tendo o desequilíbrio, né? Porque você tem um desequilíbrio mental nesse processo. Eu faço por necessidade e não porque eu gosto. Quando você faz porque você gosta, cara, o teu corpo tende, para mim, o teu corpo tende a ficar mais equilibrado, né? E você tende a ser uma pessoa mais feliz exatamente porque você não está impondo, né? Ah, eu vou comer, sei lá, brócolis, porque brócolis é um antibiótico natural, porque vai fazer XY no meu organismo, né? Então, se eu comer, sei lá, um McDonald's, eu vou estar me matando. Cara, você está morrendo. Você nasceu, você está morrendo, né? Se você sentir prazer no meio do caminho, e se o prazer for a melhor medida ou a mais sentida no meio do caminho, valeu, porra, né? A ideia é assim, você vai morrer de qualquer forma, então morre sentindo prazer. Eu acho, Fábio, que o Porra. que as pessoas não conseguem lidar, às vezes, é que ela vai lá e come o McDonald's, mas ela não está comendo por prazer, ela está comendo por compensação. Não é, nossa, como eu gosto disso e sentindo É a isso, textura de tudo cara. aquilo na É boca. isso. É, ai, já que eu não posso fazer aquilo, eu vou fazer isso. Aí não é prazer, gente. Você vai para um monte de lugar no planeta. Tem gente que come gafanhoto, tem gente que come escorpião, tem gente que come larva. Se você pega o mendigo que está na rua, que ele pega a comida do lixo e come, né? Quando ele come, veja, ele deve estar numa fome tão grande, que ele não, para ele não importa o que tem ali, né? Ele não está pensando nos nutrientes, e ele deve sentir um certo prazer em colocar aquilo na boca, porque está saciando algo que é muito grande, aquele vazio, aquele buraco, né? Você não vê o cara doente, você não vê o cara com problema, você não vê nada, cara. Você não vê, não vê. Vai para os hospitais. Eu trabalhei na área da saúde aqui em Santo André. A última coisa que você via no hospital público era mendigo. Não, não vê, você não vê, né? Teve um tio da Patrícia, que depois que a mãe morreu, ele foi morar na rua. O cara morreu com quase 90 anos, e gordinho. Ele foi morar na rua, né? Então, isso tudo me põe para pensar, para entender processos. Tudo bem, a mãe morreu, era a única pessoa que cuidava dele, era o que ele quis, foi embora. Foi, escolheu, escolha dele, respeito, foi lá viver. Cara,
quase 90 anos, sem ter um teto, sem nada, sabe? Nada, de verdade, nada mesmo, né? Vivendo em albergue, abrigo, comendo o que davam, quando davam. Porra, tava lá, né? Agora, vai entender, né? Aí as pessoas comem, vai no McDonald's ou vai comer por status, sei lá, porque precisa, não é porque precisa ou porque tem prazer, é só pelo fato de comer, né? Coisa mais sem graça, Não né? tende a gerar prazer. Eu acho que hoje em dia a gente confunde muito o prazer com o mecanismo de compensação. Isso não é prazer, não é disso que o Reich está falando, não é disso que o Freud está falando. E agora, conversando com você, me veio à mente que a psicanálise como um todo, através de diversos autores, trouxe à tona o prazer como uma necessidade constitutiva. Estava lendo um artigo falando de um psicanalista que tratava bebês e ele, num estudo, num momento de guerra em que os bebês estavam morrendo, ele se dá conta de que os bebês estavam morrendo porque os bebês precisavam de colo. Colo, Eles estavam não recebendo alimento, alimento, eles estavam recebendo é o roupas colo. quentinhas, mas eles não recebiam colo. E aí eles morriam. Tem um estudo feito com ratos, tem um estudo feito com ratos que eles fizeram o seguinte, é, três formas de alimentar, né? Numa, você dava o choquinho e botava comida. Na outra, você não fazia nada, você não tinha contato nenhum, nada, absolutamente nada, só colocava comida. E o terceiro, você dava carinho, você pegava no colo, você fazia um carinhozinho, né, e dava comida. Quem que viveu mais? Os que tinham carinho. Os que tinham carinho. Quem que viveu menos? Era o sem nada, com certeza, porque melhor ser agredido do que não receber nenhum contato. O sem nada, ele se tornou inclusive canibal. Um matava o outro para comer, né? Porque não recebeu carinho, não recebeu. Então, até na porrada você está sentindo algo e o sentir é importante para o teu corpo, né? O não ter carinho, não ter contato, não ter nada deve gerar uma revolta, entende? Sei lá, o processo, né? Mas é bem interessante, né? É bem interessante. Então, falar que a criança não, ela precisa do colo, ela, cara, nós precisamos do contato físico. O contato físico libera endorfina, serotonina, e, enfim, né? É o papel da massagem, né? Vai lá apenas se permitindo sentir prazeres e deixa rolar, né? Deixa rolar, sem julgamento. Ai, a pessoa vai ver que eu tenho uma mancha embaixo da minha axila. Ah, pelo amor de Deus, né? É muito louco isso, é muito estranho, né? E o mais interessante, né? A gente vê, as pessoas se vestem imaginando, se vestem ou saem para a rua, ou fazem, pensando no que os outros vão pensar delas. Não, pô, vou colocar essa roupa porque é gostosa, vou assim porque eu gosto, né? É o que que o outro vai pensar de mim se ele vê aquela espinhazinha aqui, olha, porque tem uma manchinha, eu tenho um melasminha ali, né? Então deixa eu rebocar a coisa toda, pelo amor de Deus, né? E isso que é um ego inflado, né? Todo mundo vai olhar para mim, meu sol está brilhando mais do que o de cada um, né? Todos me notam, né? Detalhadamente. Detalhadamente, exatamente, né? É um barato, né? Acho que é isso. O que mais você teria para colocar hoje? Deixa eu ver o que tudo que é importante. A genitalidade acaba sendo um ponto básico da nossa estrutura como adultos, justamente por isso, porque a ideia é que ela chegou no ápice dos nossos sentidos. É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala da genitalidade, não é uma construção social só, é uma construção biológica. Nós somos mamíferos. O ápice da vida de um mamífero é a sua capacidade de reprodução. Em nós,
Esse ápice se chama genitalidade. Só que nós somos mamíferos humanos, então a nossa capacidade de reprodução não está limitada à nossa capacidade de gerar filhos. Nós também reproduzimos cultura, nós reproduzimos nossos pensamentos, as nossas produções no mundo são muito além da simples gestação, não é simples, mas da gestação das crianças e da educação das crianças. Quando a gente faz esse convite para refletir sobre a própria genitalidade, é um convite para você, pensando analiticamente, pensando haitianamente, é com base no corpo que você constrói os outros referenciais. Então a noção é assim: você não vai se expressar na sua plenitude se a sua expressão estiver vindo com dor em você, com negação do que você é, com vergonha do que você é. Funciona, funciona, gente. A gente é um bicho muito resistente. A gente vive de todas as maneiras. Mas quando nós estamos falando desses processos terapêuticos, nós estamos fazendo um processo de integração do que nós somos na realidade do mundo. O Sérgio, meu namorado, teve uma vez que foi super engraçado. Eu até escrevi sobre isso. A gente estava passando por um corredor e estava escuro. E aí ele foi lá e acendeu a luz. E eu falei, mas querido, não acenda a luz, não precisa, dava para passar. E eu falei para ele, puxa, pensa no planeta. Você fica aí ligando a energia, aí as hidrelétricas, aí a água, aí, nossa, vai dar problema isso. Custa você fazer o sacrifício de andar um minutinho com a luz meio na penumbra? Aí ele olhou para mim e falou assim, mas eu faço parte do planeta. Aí eu falei, nossa, que lição de moral ele acabou de me dar. Porque quando ele diz, eu faço parte do planeta, ele está dizendo assim, olha, eu sou parte desse planeta do qual você quer cuidar e eu me incomodo com a escuridão. Então, quando eu acendo a luz para eu andar mais confortavelmente, eu estou cuidando do planeta que me cabe. Porque E eu estou cuidando de mim. Se eu cuido de mim, eu cuido do exatamente. todo, né? Exatamente, o planeta que me cabe. Eu achei isso belíssimo. E eu fiquei pensando, puxa, os nossos processos terapêuticos têm essa finalidade, é te incluir, porque todo o nosso processo de educação diz que você tem que ser bom com os outros. E quando a gente entra no processo terapêutico, a gente pensa assim, a bondade que você vai aplicar ao outro não pode te excluir. Inclusive, porque na verdade, se você excluir, você vai estar, na verdade, agredindo alguém, xingando alguém e dizendo e pensando que está fazendo algum bem. Então, eu costumo dizer para as pessoas que vêm com aquela história, né? Faça ao próximo aquilo que fazes a ti mesmo, né? É que se você não tem capacidade para fazer para você, não adianta você fazer para o outro, né? Que tudo tem que estar num equilíbrio. Se você faz para você, você pode fazer para o outro. Agora, se você não faz para você, você vai fazer para o outro para quê? Né? Pensando exatamente no todo e no equilíbrio em cima disso tudo. Né? É se Porque ver se como você parte. se vê como parte. Então não adianta eu ir lá, eu passar fome aqui e dar comida para o outro lá. Né? Se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou fazer algo para você? Qual é a qualidade daquilo que eu vou fazer para você, dentro do potencial que eu tenho, se eu não estou legal? Se eu cuido de mim e estou pleno, quando eu vou ajudar alguém, cara, ele vai receber o melhor que eu tenho para dar. Você gosta de receber meia boca? Não. Você gosta de receber uma boca toda, né? Então, né, se é para dar bocada, tem que ser uma bocada decente. Então, esteja pleno, esteja bem na hora que você for fazer alguma coisa, né? Então, eu acho interessante essa história do tudo para o outro e nada para você, né?
Que é Para falsa, mim, né, Fá? Sempre falsa, porque na é, verdade quem vai lá fazer tudo pelo outro está sempre esperando do outro a mesma a relação. reciprocidade, E fica né? sempre magoado, porque o outro não vai dar aquilo que ela está querendo receber. E aí você começa a não ter energia para fazer porque você espera do outro, e quando você não tem energia, tua musculatura começa a diminuir, isso gera flacidez. Então, dentro da minha leitura, a flacidez está, qualquer tipo de flacidez está muito ligada a frustrações. Aí depende do local do teu corpo para dizer se você está frustrado com o quê, né? Está frustrado com o quê? Né? Se está no glúteo lá, tem a ver com as suas sensações de prazer, de sexualidade, genitalidade, enfim. Né? Os teus desejos e Ah, as eu tô tuas flácida vontades que aqui, você ó. Tá flácido. sorria mais, você está muito, muito fechado. Né? Eu sou séria. Ah, para. Não é a sua essência. Não, não é. A sua... Não é. Tua essência é brincalhona, tua essência é bem diferente disso. Né? É isso. Né? É isso, deu Encerramos uma um horinha ciclo. aqui, Encerramos encerramos um um ciclo. ciclo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E Né? logo, logo voltamos com. A parte mais gostosa da história, né? Que é aquela parte que faz a gente sentir prazer em quase tudo, né? Combinadíssimo. Então, te vejo hoje à noite na aula da Edna? Não, não, não. Eu venho para a aula da Edna. Vou ler aquele monte de texto que ela passou pra gente. Ela passou um monte de coisa. E é isso, a gente vai se falando então, a gente combina direitinho o que vem nas próximas semanas. Combinado, Fá. Muito obrigada. Manda um beijão pro Sérgio e a gente vai se falando. Obrigado, viu? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.